negócio aqui. E, bem, mais uma vez, né? Vocês sabem que está chegando uma certa provinha aí, né? Uma provinha importante para gente. Então, vocês estão fazendo essa conta regressiva ou não? Ou vocês estão só deixando fluir a brincadeira? Ou vocês só vão acordar na sexta-feira dizendo, ué, parece que eu tenho uma prova para fazer domingo. O que está acontecendo? Sabe essa coisa? Que você vai, vai, vai. Não, tá longe. Não, tá longe. Bem, estamos em setembro. Não sei se você percebeu. Passamos por um feriado. Não sei se você percebeu. Chegaremos em outubro, teremos um outro feriado. Chegaremos em novembro, teremos a prova. E por aí vai. Tudo bem? Então, só para deixar vocês assim, cada vez mais tranquilas, cada vez mais menos ansiosas, tudo na boa, tudo relax, momento psicopedagogia, entendeu? Momento terapia aqui. Beleza? Muito legal. Deixa eu botar aqui o nosso quadrinho de praxe para a gente poder conversar um pouco sobre probabilidade. É, até o momento, senhoras, senhoritas, alguma questão em relação à probabilidade? Tá todo mundo bem por enquanto, com os exemplos que eu falei com vocês? Tá tudo de boa? Sejam sinceras e sinceros. Tá tudo bem? Pode falar, tá? Não É, sejam agora tá de boa. Até agora agora, né? Sem, até agora que não falei nada, né? É isso, né? É assim que vocês me tratam, né? Tá bom, tudo bem. Então, beleza. Bem, vamos lá. Então você vai colocar aí, ó, probabilidade. Bota aí, ó, probabilidade. Cai no Enem? Olha, despenca, hein? Despenca na nossa maravilhosa provinha do Enem. Hoje eu tenho que falar com vocês sobre o seguinte. Bem, a probabilidade, vou resumir. Probabilidade da união e interseção de eventos. Interseção, tá? De eventos. Isso é uma coisa importante que a gente vai ter que falar. A gente vai falar também, além da probabilidade da união e interseção, vai falar da probabilidade condicional, condicional, tá? Isso aqui é super tranquilo, tá? Só um termo bonito. E falar sobre eventos independentes. Eventos independentes, tá? Isso tudo, claro, baseado no que a gente já sabe de probabilidade, tá? Então, se você não lembra a ideia de probabilidade, eu vou te lembrar aqui rapidamente. Probabilidade é uma fração, é uma razão entre duas, dois números muito especiais para a gente, que são os casos favoráveis, favoráveis, que eu chamei carinhosamente de quero, botei aqui entre aspas, o que eu quero, sobre os casos totais, tá? Casos totais, que eu carinhosamente chamei de tudo, tá bom? Quero sobre tudo, tá? Então, a partir daqui, dessa simples definição do que é a probabilidade, a gente vai conseguir falar de probabilidade da união de eventos, probabilidade condicional e de eventos independentes. Claro, eu botei eventos independentes, mas leia-se probabilidade dos eventos independentes, tá? Então, eu vou apagar as duas frases de baixo, você já deve ter anotado aí, e vamos falar um pouco da probabilidade da união de eventos, de interseção e a união de dois eventos. E aí, a motivação que a gente vai ter para estudar isso é o seguinte, ó. Uh, Vamos colocar um exemplinho aqui que eu separei para gente, que é bem tranquilo. É assim, ó. Pega um grupo, ó, exemplo um. Eu vou resumir as coisas, tá? Num um grupo de 80 alunos, beleza? Um grupo de 80 alunos, 50 jogam futebol, tá?
jogam futebol. Legal. 40 jogam vôlei. Anota comigo, hein? Jogam vôlei. Você pode resumir aí no seu caderno. Vôlei. E 20 jogam futebol e vôlei. E 20 jogam futebol e vôlei. Tá bom? Tá claro isso por enquanto? Bem explícito, sem nenhuma pegadinha, super tranquilo, tá? E aí, eu quero escolher alguém dessa turma. Eu quero escolher alguém dessa turma, só que a minha escolha ela é muito particular. Eu quero definir o seguinte, algumas possibilidades aqui. Anota aí o seguinte, eu quero calcular a probabilidade de escolher alguém que jogue vôlei. Letra B, a probabilidade de jogar futebol. São coisas diferentes, tá? Futebol. Deixa eu explorar esse exercício aqui legal. Depois, jogar vôlei e futebol. Tá? E futebol. Letra D. Olha que coisa boa. Vôlei. Olha o que eu vou escrever agora, hein? Jogar vôlei ou futebol. Interessante isso, hein? Isso tem a ver com probabilidade de união e interseção de eventos, tá? Letra E. Jogar somente futebol, tá? E letra F. Não praticar nenhum esporte. Não praticar nenhum esporte, tá? Esporte. O que vocês acham sobre isso? Fácil, difícil, mais ou menos? Vamos ficar aqui a noite inteira só fazendo esse? O que vocês acham? Muito doido ou pouco doido? Já viram esse tipo de problema em algum lugar? Em alguma prova que você já tenha feito, alguma questão, em algum momento da vida? Chegaram a ver? Repara, enquanto você vai copiando, você vai me ouvindo aí com calma, enquanto eu vou descrevendo o que está acontecendo. Você tem um grupo de 80 pessoas. Diga, Carol. Professor, Diga. esse grupo de 80 pessoas são o total? Sim, exatamente. 80 pessoas. 80 pessoas. Dessas 80, 40 jogam vôlei, 50 jogam futebol e 20 jogam os dois. Tudo bem? A gente vai ter que arrumar algum jeito de poder contar essas coisas, né? Então, por exemplo, deixa eu só dar um bizu para vocês aqui, importante. Repara o seguinte, que os casos totais foram dados, né? São 80. Então, isso aqui é o meu total. Então, eu tenho 80 alunos para poder escolher. Então, dos 80, eu quero a probabilidade de jogar vôlei. Escolher alguém que jogue vôlei. Tudo bem? Jogar vôlei. Joia? Bem, Professor, diga, querida. mas a pessoa que joga vôlei, ela também pode fazer parte do futebol ou não? É só os 20? Porque eu tô vendo que tem 40 e 50, eu tô assim, ué. É louco, né? Porque repara, se você somar tudo, senhorita Carol e a galera toda que tá vendo, pega e soma tudo. 50 mais 40 dá 90, mais 20 dá 110. Poxa, mas são só 80 alunos. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem pessoas que eu estou contando a mais. Essa é a grande questão. Então, eu tenho que repensar o jeito de contar esse grupo, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou apagar só essa parte, a letra E, a letra F, depois eu repito, tá? Só para dar um espacinho aqui. Diga. No caso, o restante, porque a soma acho que dá 110, né? Isso. Aí, no caso, o restante, fazendo a diferença, seriam aqueles que não praticam o mesmo esporte? Então, se você fizer a diferença, você vai achar 30, né? Que é 110 menos 80. São 30.
Mas repara o seguinte, Isadora, a mesma observação que eu faço, né? A gente tem que tomar um certo cuidado porque a gente está contando gente a mais. Então, sim, a diferença vai dar para gente quem não pratica nada. Isso é verdade. Mas eu tenho que tomar cuidado se eu estou contando ou não pessoas duas vezes. Como assim? Deixa eu explicar isso melhor. Faz um diagrama. Acho que vocês conhecem esse tipo de diagrama. Faz uma bolinha assim, ó, e faz uma bolinha assim, tá? Aí de um lado você coloca quem joga futebol e do outro lado você bota quem joga vôlei. Se você reparar bem, a parte que é comum aos dois desenhos é a parte do meio. Então, isso aqui vai ser a minha interseção, ok? Essa parte do meio é a minha interseção, tá bom? Bem, quantas pessoas fazem parte dos dois grupos? Ele falou, são 20. Então, aqui dentro da minha interseção, você coloca 20 pessoas, ok? O que você está dizendo com isso? Você está dizendo o seguinte, que do texto que você está vendo, você consegue uma representação melhor, uma representação geométrica, e a partir daí você consegue dizer que a área em comum, quem joga futebol e quem joga vôlei, são 20 pessoas, tá? Beleza. Bem, mas 40, 40, gente, jogam vôlei. Então, se eu já tenho 20 aqui, olha que louco, se eu já tenho 20, dois que jogam vôlei, somente vôlei, eu tenho 40 menos 20. Então, aqui eu vou colocar 20. Se você contar quem joga vôlei, tá aqui, 40. E quem joga vôlei e futebol, 20. Tá bom? Então, repara que você tem o que está preenchido na bola vôlei, somam 40 pessoas. Agora, olha para o futebol. Já temos 50. Já tenho 20 que jogam os dois. Então, aqui faltam 30. Tudo bem esse preenchimento, gente? Tudo bem? Agora eu posso responder a pergunta da Isadora, que foi a seguinte: se eu diminuir do total, eu consigo encontrar quem não joga, quem não participa de nenhum esporte? Agora sim, Isadora. Porque repara, a gente tem 30 pessoas que só praticam futebol, 20 pessoas, agora eu estou contando uma vez só, 20 pessoas que praticam vôlei e futebol, mais 20 pessoas que praticam só vôlei. Ou seja, eu tenho um total de 70 pessoas. Esse é o meu total de pessoas que fazem um ou fazem dois esportes. Tá? Agora, se eu fizer a diferença, Dudinha, Luiz Antônio, Maria Tavares, Bia, tá por aí também, você vai fazer 110 menos 70. Ou melhor, desculpe, 80 menos 70. Falei 110. 80 menos 70, que é o total de alunos, são 80, e 70 pessoas que fazem algum tipo de esporte, tá? Então, aqui a gente vai ter quantos não praticam. Em vez de outra cor aqui, ó, não praticam, praticam. Nós temos 80 menos 70, igual a 10. Até aqui tudo bem? Tá todo mundo bem comigo? Todo mundo feliz? Todo mundo saltitante? Ou mais ou menos? Agora a gente pode responder as questões. Qual é a probabilidade de escolher alguém que faz vôlei, que joga vôlei? O que vocês me É dizem? 20, né? 20, Eu 20, achei 40, 40.
Só vôlei, tá, gente? Vôlei. Não, mas aí é só o vôlei não é só 20. Ah, tá vendo? Ó, Vai ser 20 sobre Ah, só 80. vôlei é 20 sobre 80. isso, perfeito, 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 perfeito. Estamos bem, tudo bem? Tudo na paz? Estamos confiantes? Somente vôlei, 20 sobre 80, perfeito. E aí você já sabe transformar isso em percentagem, né? Em porcentagem. Já tá tranquilo. Bem, só futebol. 30 sobre 80. 30 sobre 80. Maravilha. E aí ficou tudo bem, né? Repara só um detalhe, né? Eu tenho a possibilidade agora de mudar a pergunta. Então, jogar vôlei e futebol. Onde é que está isso? Onde está isso? Essa ideia de jogar vôlei? Seria 20? Sim, 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 sim. A área vermelha, né? A área comum. Exatamente. Então, 20 sobre 80. Maneiro. Agora, jogar. Peraí. Tá aqui tá aqui. Jogar agora é vôlei ou futebol. E agora? Vôlei ou futebol? Qual é o rolê Professor, aí agora? no caso vai ter que somar ou multiplicar as porcentagens para achar. O que tu acha, senhorita Isadora? Vamos somar, vamos multiplicar, vamos dividir, vamos fazer o fatorial disso? O que tu Não, acha? é porque eu sei que tem o ou tem o e. Aí dependendo, né, do ou e, tem uma regra, né? Mas aí eu não lembro. Então, vamos usar mais a nossa intuição aqui. Se eu pergunto para vocês, jogar vôlei ou futebol? A pergunta é: quantas pessoas jogam vôlei ou futebol? Fala, Natália. Natália quer falar. Professor, é porque, tipo, eu faria interseção. É, porque eu aprendi na escola, tipo, de interseção, um A do outro. interseção é o E, a gente já fez, você tá certa? Ah, Tá tá, tranquilo. entendi. Agora eu quero o OU. O OU. Você concorda que são 30 pessoas que jogam futebol, 20 pessoas que jogam vôlei? Então soma esses grupos, porque você tem certeza que ou é uma coisa ou outra. Então você vai ter, Então seria 50? sim, senhora. Exatamente, senhora Isadora. Exatamente, senhora Natália. É isso aí. 50 em 80, tá? É, a rigor, a rigor aqui, eu deveria completar, porque veja bem, eu deveria colocar aqui jogar somente vôlei, tá? Você completa aí, porque é importante essa informação. Bota o somente, tá? E somente. Isso é importante para a gente poder determinar. Porque repara, se não houver a palavra somente, eu posso muito bem vir aqui e falar, não, peraí, além dos 20 que jogam vôlei, tem mais uma galera que joga vôlei e futebol. Entende o que eu quero dizer? Então, a rigor, se não tiver o somente aqui, eu teria que contar 20 que jogam vôlei e os 20 que jogam vôlei e futebol, tá? Diga, senhorita Carol. Professor, tá me ouvindo? Diga, Carol. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Baixinho, baixinho, mas tô. Tá, vou tentar falar aqui. Tá. Eu não entendi a diferença entre o e o ou. O E e o OU. Beleza. O E significa que eu estou olhando, Carol, para interseção. Eu gostaria que tivesse alguém que fizesse parte desses dois conjuntos. Eu gostaria que tivesse alguém que jogasse vôlei e praticasse futebol. Ou seja, algum elemento que fizesse parte dessa interseção dos conjuntos. Quando eu tenho um ou, eu gostaria que o elemento escolhido fizesse parte do futebol ou então do vôlei. Pode ser um ou outro. É uma alternância, tá? É uma alternância. Não é algo que esteja na interseção. Tudo bem? Então, isso vai ser
Muito importante para a gente. Então, deixa eu comentar mais uma coisa com vocês. Deixa eu generalizar uma coisa. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar. Vocês anotaram essas coisas? Anotaram? Anotou, Fabinho? Fabinho tá olhando aí. Tá de Sim, boa? sim, acabei de terminar, obrigado. Show, show, show de bola. Alguém não anotou? Hoje eu tô aqui, né, no ritmo, acho que mais ou menos bom. Então vamos lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando você precisa calcular essa ideia de união ou interseção de eventos, eu vou colocar uma frase aqui, mas não quero que você se assuste, tá bom? Fique muito tranquila, fique muito tranquilo, porque não é das piores. É o seguinte: você precisa lembrar que quando você calcula a probabilidade, vou botar aqui bem grande, da união de um evento A com um evento B, repara, o que significa isso aqui que eu estou escrevendo? Probabilidade da união de dois eventos. No nosso exemplo prático aqui, futebol, a pessoa que joga futebol, e a pessoa que joga vôlei, tá? Vôlei e futebol são os meus eventos. Existem pessoas que praticam as duas modalidades, o que é ótimo, tranquilo. Bem, o que me permite escrever a partir disso? Você vai calcular a probabilidade do primeiro evento, ou seja, o que está acontecendo aqui? O que eu estou perguntando em termos mais simbólicos, né? Eu estou perguntando a probabilidade do camarada praticar futebol, futebol, ou praticar vôlei, tudo bem? Então, você vai associar essa ideia da união com a conjunção ou, beleza? Você vai ter aqui probabilidade do A com a probabilidade do B. Você vai somar essas coisas. Só que, lembrando, né? Eu não posso contar duas vezes os meus elementos. Então, depois que você somar essas coisas, você vai diminuir pela interseção. A, Entendi. interseção B. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, gente, em termos gerais? No Enem, em questão de prova, vai vir essa ideia de você calcular eventos que unem, eventos que acabam tendo algum tipo de interseção. E aí, para você calcular essa união de eventos, nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai ter. Professor, Diga. eu não entendi. Tá, Tipo, sem problema, sem Eu problema. também não. por que Maneiro. menos? Então, por que menos? Vamos por partes. Eu já vou pela sua dúvida aqui. O menos, ele aparece, senhorita Duda, porque quando eu faço o total de elementos, o total de elementos, existe uma parte desse total que praticam as duas modalidades. Sabendo disso, eu terei que retirar do meu total para que eu não conte duas vezes essas pessoas. Então, no exemplo que eu dei, 20 pessoas fazem futebol e fazem vôlei. Se eu resolvo contar todo mundo, o que eu deveria fazer? Eu deveria retirar a parte do meio. Porque se eu só quero saber vôlei, futebol, e tem uma parte que fazem os dois, quando eu fizer a contagem, eu acabo contando de forma dupla. Entende? Eu tenho uma pessoa que faz vôlei e futebol, e eu tenho uma pessoa que faz vôlei. Então, retirar a interseção faz com que eu conserte a minha contagem, faz com que eu ajuste a minha contagem para o meu total. Não sei se ficou claro essa ideia aqui. Repara outra coisa. Entendi. Repara outra coisa importante. Diga, Bia.
Ô, professor, mas Diga. aí vai tirar a probabilidade desses dois juntos só na soma, ou tipo, eu vou achar a probabilidade de A e vou retirar a interseção. Aí depois eu vou achar a probabilidade de B e tirar também. Então, você vai tirar depois que você somar. Depois que você somar. Porque o que que vai acontecer nesse tipo de problema? A gente vai ter interseção. Existirá interseções nos conjuntos, e aí quando a gente fizer esse somatório, a gente vai perceber que a gente vai precisar retirar dos 20. Repara um detalhe. Volta na letra D. Volta na letra D. Letra D. O que que acontece? Qual foi a conta que a gente fez? O enunciado era jogar vôlei ou futebol, não era isso? Esse é o meu enunciado. Jogar vôlei ou futebol. Repara que quando você faz essa análise, você obrigatoriamente tem que contar, pegar aqui outra corzinha, pegar o verde, você tem que contar quem faz futebol, quem faz vôlei. Entende? Você não pegou aqui dentro quem faz os dois, né? Em momento algum a gente cogitou esse tipo de possibilidade. Porque quem faz vôlei e futebol não me interessa. Só interessa quem faz futebol ou vôlei. Entende o que eu quero dizer? É justamente essa exclusão que eu Então, estou falando. professor, Diga. então, tipo assim, quando na hora de somar os dois, Uhum. a gente vai só excluir aqueles que fazem os dois, certo? Isso. Então, eles não vão entrar. Então, o Exatamente. menos seria isso. Exatamente. Exatamente isso. Entendi. Sacou? Então a gente vai ter esse tipo de raciocínio aqui, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos falar um pouco de probabilidade condicional. Posso apagar aqui, galera? Posso? Tranquilo? Beleza. Pode. Então vamos falar aqui anota aí embaixo, probabilidade condicional. Bem, o que que significa essa tal probabilidade condicional? Claro que a própria palavra já ajuda a gente a poder ter algum tipo de ideia. Então a gente está falando de condição, né? Quer dizer, a partir de alguma premissa, a gente vai, digamos, estabelecer um outro tipo de probabilidade. Então, a brincadeira é a seguinte: eu quero lançar dois dados. Lançar dois dados, tá? De cores diferentes, tá bom? Um branco, um branco e um vermelho. Beleza? Um branco e um vermelho. Primeira coisa que eu quero que aconteça, o evento A, é o seguinte: a soma, a soma dos números obtidos é menor do que 7. É menor que 7, tá? Esse é o primeiro evento que eu quero. Depois, eu quero que aconteça outra coisa. Eu quero que sair o número 4 em pelo menos, pelo menos, um dado, tá? O que está acontecendo, gente? Lembrando mais uma vez, o conceito de probabilidade não muda. Continua sendo que eu quero, sobretudo, casos favoráveis sobre casos totais, tá? Muito bem. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Veja bem, quantos são os casos totais quando eu lanço dois dados? Quantas são, ou melhor, quantos são os resultados possíveis
quando eu lanço 2 dados num tabuleiro. Entende o que eu quero dizer? 2 sobre 12, talvez. 2 sobre 12? Alguém dá mais? Alguém dá menos? Fazer uma pergunta, Fabinho. Vem comigo. Você tá perguntando, é a soma dos dois juntos ou, tipo assim, o que pode sair Os de cada dois um? juntos, os resultados totais, Isadora. Tudo junto. Eu quero saber, eu quero entender o que pode acontecer no meu lançamento. Quantos são os resultados possíveis? Quantos são os resultados Professor, possíveis? Diga. eu iria somar, tipo, todas as faces dos Uhum, dois dados, para tá. falar o número. Seria isso? 12, você está falando? Então são 12. Não, é porque. Não, é tipo assim, a primeira face dele é um, aí a Isso. outra é dois, aí seria três. Aí Aham. 3 mais 4 seria 7. Ah, 7 sim, sim, mais. sim, sim. Entendi o que você falou. Seria isso? Você tá aqui, né? Sim, a primeira possibilidade é assim que a gente vai pensar. Eu tenho que somar as faces obtidas e dar um número menor do que 7. Mas a pergunta que eu fiz foi anterior. Vou voltar à pergunta que eu fiz lá para o Fabinho, para vocês. Se eu tenho 2 dados, quantos resultados possíveis eu posso obter? Entende o que eu quero dizer? Eu não sei se eu falei isso com vocês em algum momento, mas se eu não falei, vou falar agora. Bem, Fabinho, me diz uma coisa, já que você já perguntou, levantou essa bola. Eu estou falando com o Fabinho, mas vocês podem me interromper aqui, tá, gente? Vocês podem entrar aqui no bate-papo, com certeza, à vontade. Fabinho, é o seguinte: se eu tivesse um dado de 6 faces, quantos resultados são possíveis em um dado de 6 faces? O que que tu acha? Pode cair o número Eu 1? acho que é, eu acho que é 6. Pode cair do 1 até o 6. Perfeito. Maravilha. 2, 3, 4. Isso aqui é rascunho, tá, gente? Isso aqui é um dado. Isso aqui é o dado branco. Aí eu tenho um dado vermelho, né? Então vocês concordam que o dado vermelho também pode cair 1 a 6, né? São 6 resultados possíveis. Deixa eu combinar uma coisa com vocês. O fato é, você concorda que um resultado possível é cair o número 1 do lado branco e o número 1 do dado vermelho? Um outro resultado possível é cair o 1 no dado branco e o 2 no dado vermelho? Um outro resultado possível, cair 1 no dado branco e 3 no dado vermelho? Tudo bem? Então tá. Então se aqui eu tenho 6 possibilidades de um vezes 6 possibilidades de outro, então são 36 resultados possíveis. Vocês estão ligados nisso? Estão ligadas? São 36 resultados possíveis quando eu jogo 2 dados em um tabuleiro. 6 vezes 6. Princípio fundamental da contagem. Tá bom? Agora é o seguinte. Eu acabo de estabelecer uma condição inicial. Uma condição. Que condição é essa? Dessas 36 possibilidades que podem aparecer, eu quero restringir o meu espaço amostral, o meu tudo, meus casos totais. Eu gostaria de contar agora, dessas 36, quantas me permitem dizer que a soma dos números é menor do que 7. E aí? Muita coisa ou Alguém pouca coisa? sabe? O que vocês Eu não acham? faço ideia. Vamos testar uma. Diga, Bia. Não, professor, que eu não entendi o que que você falou. É a soma do branco com o vermelho? Isso, exatamente. Pega o Ah, número tá. branco, Bia. Pega o número do dado branco. Depois você pega o número do dado vermelho. Soma. Isso deu menor do que 7, você guarda. Para a gente poder contar a quantidade de resultados desta primeira condição. Entende o que eu quero dizer? Vou colocar aqui alguns exemplos. Vê se você concorda comigo que esses resultados são a soma das duas faces dão menor do que 7. Menor, tá? Não pode ser 7. 1 com 1. 1 com Seria 2. 9 possível? Então, professor?
9, 9, 9, Pedro, você falou? Isso, 9? isso. 9. Ah, olha, se não for 9, tu chegou perto. Com certeza. É por aí. É por aí. Com certeza. Vamos contabilizar aqui. Me ajuda aí, então, Pedro. Já que você já levantou essa bola. Um com um com 2, 1 com 3, um com 3, um com 4, um com 5 e um com, 1 com... e um com 6 não pode, né? É, Não, 1 só com falou que tem que 5. ser menor do que 7. Menor do que 7, né? Então, estamos juntos. Bem, agora eu vou para o 2. 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 5, né? 2 com 4. Acabou aqui, Isso né? era uma pergunta. Pode fazer, fica à vontade. Mas 2 com 1 já foi? Ou isso não vai interferir? Olha, tu fez uma pergunta de 1 milhão, Dudinha. Agora tu fez uma pergunta, putz, que é para deixar alguém maluco, sabia? Porque repara só, não sei se vocês perceberam a pergunta da Dudinha, a alta periculosidade dessa pergunta. Ela falou assim, ó, mas 1 com 2 não é igual a 2 com 1? Então, a rigor, eu deveria vir aqui e fazer o seguinte, isso aqui não vale. Só que, na verdade, Duda, repara que os dados são diferentes, né? Então, se cai 1 no dado branco e 2 no dado vermelho, o resultado é diferente do que cair 2 no dado branco e 1 no dado vermelho. Apesar dos números serem os mesmos, mas o resultado, o tipo de resultado é diferente. Porque uma coisa é cair 1 branco, 2 vermelho. Outra coisa é cair 2 branco e 1 vermelho. Entende o que eu quero dizer? A tua pergunta Entendi. ela é fundamental para a gente poder entender esse processo de contar 2 vezes ou não. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu disse? Faz sentido? Perfeito? Tá bom. Vai, vai. Vou continuar a vida aqui. Vou apagar essa parte de baixo. Um pouco a gente volta aqui. Vou continuar listando. Vamos lá. Vamos com 3 agora, né? Então vamos fazer 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3 dá 6, né? Acaba aqui. Vamos com 4 agora. Tem que fazer isso, Rodrigo, para toda a questão de probabilidade? Olha, não sei, depende do que você sentir confiante, do que você está treinando, tá? Se tiver muito complicado, faz, não tem problema não. Não demora tanto na prova não, tá? Que mais? 4 com 1, 4 com 1, 4 com 2. Só isso? Só isso, né? E depois 5 com 1. Quantas tem, Pedro? Quantas eu botei aqui? 15. 15? Foi 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 resultados. Ou seja, olha só que interessante. O meu espaço amostral, o meu espaço amostral eram 36. A pergunta que foi feita fez com que o espaço amostral diminuísse. Ou seja, a partir do momento que eu te apresento uma condição a mais desse tudão, a gente diminui. Diga, Isadora. Professor, mas por que você repetiu 4 e 1 duas vezes? Então, voltando para a pergunta da Dudinha, né? Exatamente o que a Dudinha perguntou agora. Eu repeti por quê? Repara que. Cadê? Ah, Aqui, não, professor, repeti aqui. Perdão. Ah, entendi. Entendi o que você tem que falou. ser 1, 4. Entendi o que você falou aqui, ó. Eu errei aqui, né? 4-1. Esquece o que eu falei. 4-1 que eu tinha repetido 2 vezes, né? É 4-1, 4-2. Desculpe. Professor, Diga, querido. professor, mas aí não pode cair
Diga, pode falar. Ah, não, não é verdade. Não, não, viajei. Aqui eu listei aqui, gente, é o seguinte, eu tô olhando só para as possibilidades que, de fato, a gente tem é, a soma dos números serem menores do que 7. Tudo bem? Tranquilão? Então, o que que acontece? O espaço amostral, os elementos, né? Só para deixar a coisa no plural certinho, né? Os elementos, os elementos, os elementos do espaço amostral eram 36, ok? A partir da condição, a gente reduziu isso para 15. Então, agora eu tenho 15 elementos, ok? 15 elementos. Depois disso, eu sou capaz de responder agora a outra pergunta. Qual é a probabilidade agora desse espaço amostral novo, dessa condição, obter, letra B, né? Sair o número 4 em pelo menos um dado. Então, a letra B, ou melhor, a letra B não, o segundo movimento é sair o 4, vou botar aqui, vamos lá, B, sair 4 em pelo menos, pelo menos, um dado. Gente, do que você está vendo em azul, quantas são, quais são, ou melhor, quantos são os resultados que aparece pelo menos o número 4? 4 Dois. vezes. Pelo menos o 4 aparece. Ó, vamos circular de vermelho. Aqui aparece. Aqui aparece. Aqui aparece. E aqui aparece. Concordam comigo? Pelo menos o 4 aparece nessas 4 situações. Então, se eu quiser calcular a probabilidade disso acontecer, olha que interessante. Eu estabeleci uma condição, eu diminuí o meu espaço amostral, não são mais 36 resultados possíveis, agora eu diminuí para 15. Moral da história, a gente vai ter só um detalhe importante agora, né? Se eu tenho que, uma vez que eu tenho um número menor do que 7, eu quero dar sequência na pergunta, eu tenho uma condição a seguir, ok? Então, lembra Ó, disso. Diga, querida. uma pergunta. Claro. É, quando você tá falando na B, tipo, B. sair 4 em pelo menos um dado. Isso. Tá falando da questão, tipo assim, menos que 7 ou tá falando do todo? Dos Então, 36? entendi o que você falou, entendi o que você perguntou. Nesse caso, como eu estou estabelecendo uma condição primeira, Duda, eu estou querendo que as coisas aconteçam de forma condicional. Então, precisa acontecer primeiro evento, o A, para depois acontecer o B. Então, existe uma relação muito forte aí. Então, primeiro acontece o A, uma vez que aconteceu o A, por isso é condicional, né? A gente tem uma dependência muito forte dessas duas ideias. Só vai acontecer a segunda quando acontece a primeira. Então, primeiro, tem que acontecer a primeira. Depois que aconteceu a primeira, a gente olha para a segunda. Tudo bem? Então, aqui, sair pelo menos 4 são 4 elementos. Deixa eu botar aqui em azul. São 4 elementos. Tá? Tranquilo essa ideia, gente? Essa ideia de
condicional, uma coisa que é restringida a partir de um enunciado. Então, normalmente os problemas que aparecem assim, eles te dão o total de coisas que acontecem, depois ele restringe para você ter um espaço amostral menor. Tudo bem? Um espaço amostral menor. É muito comum isso acontecer. Tudo bem? Então, 4 em 15, né? Essa é a probabilidade, né? 4 em 15. De sair pelo menos um 4 num dado, uma vez que a soma dos números obtidos é menor do que 7. Tudo bem? De boa? Tranquilo? Show. Show de bola. Vamos partir agora para um outro tipo de probabilidade, que é a probabilidade de eventos independentes. Que eu falei para vocês. Não posso apagar? Professor, Diga, querido. só na questão A, a Tá. gente tem alguma fórmula, algum jeito de resolver isso mais rápido, ou tem que fazer esse passo a passo mesmo, essa contagem de um por um? Deixa eu te contar uma coisa, Fabiana. A pergunta é muito boa, muito legal. Tem muitas fórmulas em probabilidade. Não vou te enganar, não. Tem muitas fórmulas. Para cada um desses tópicos tem uma fórmula. Só que o que acontece? Essa ideia de poder listar o espaço amostral e ter essa visualização é muito mais intuitivo e faz com que você não perca tempo decorando esse negócio. Porque o que vai acontecer se a gente decorar essa fórmula para fazer desse jeito? Pode acontecer de quando aparecer no Enem, você não conseguir encaixar na fórmula. Porque as questões de probabilidade, elas são, às vezes, mais complicadas de interpretar. Então, o que eu sempre sugiro é que a gente consiga entender o processo de resolução. A partir desse processo, você aplica qualquer questão. E aí, depois que você tem um processo bem definido, você aplicou na questão, você vai conseguir interpretar a questão. Entende? Então, não fica muito preocupado com a fórmula para resolver isso, tá? O Enem não está muito preocupado com essa lógica de ter fórmula para resolver. Ele vai pegar um problema e vai te dar uma situação bem abrangente, você vai usar um método para resolver. É diferente de uma fórmula, tá? Vamos concentrar no método do que na fórmula, tá? É mais confiável, é mais tranquilo e ocupa menos HD. Vai por mim, tá? Beleza. Show de bola. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer a probabilidade agora de eventos independentes, tá bom? Probabilidade de eventos independentes. O que significa isso? Como o próprio nome já diz, probabilidade de eventos independentes. Independente. O que significa isso? Bem, o exemplo que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Eu quero lançar um dado. Olha o dado de novo aqui. Lançar um dado. E lançar uma moeda. Lançar uma moeda. Lançar uma moeda. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. O fato de eu lançar um dado interfere no momento de eu lançar uma moeda? Se eu tenho o dado numa mão, eu tenho a moeda na outra, e faço esses lançamentos, o fato do dado cair com uma face para cima interfere no fato de lançar uma moeda? Não, né? Por isso são eventos independentes. Não há essa influência mútua. Não existe qualquer tipo de associação ou qualquer tipo de efeito de um lançamento em relação ao outro. Muito bem. E aí a brincadeira é a seguinte. Qual é a probabilidade? Qual
a probabilidade de acontecer o seguinte, o resultado ser cara e o número 5, tá? É um outro jeito de pensar. Repara que a gente está conversando sobre dois exemplos, né? A probabilidade de união e interseção, a probabilidade condicional. Agora a gente está na probabilidade de eventos independentes. Quer dizer, é tudo probabilidade, só que agora a gente está justamente olhando para um outro tipo de problema, um tipo de pergunta, tá bom? Muito bem. Como é que faz isso? Vamos lá. Se eu lanço uma moeda, gente, vou botar assim, lançamento de moeda, tá? Lançamento de moeda. Você sabe que uma moeda só pode cair cara e coroa. Então você vai escrever assim, É comum escrever cara com C e coroa com K. Ou se você preferir, coroa com C e cara com K. Vamos combinar o seguinte, vamos combinar que cara vai ser o C, para ficar mais óbvio. Cara, coroa, tá bom? É bem comum isso acontecer. Então, lancei uma moeda e depois eu lanço um dado. Lançamento do dado. De novo, né? O que pode acontecer com um dado? Pode cair 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Fala para mim, gente. Mesma coisa. Vamos pensar juntos aqui. Veja bem. Quantos são os resultados possíveis nesse evento? Ou seja, lançar uma moeda e lançar um dado. Veja bem, a pergunta é: quantos são os eventos possíveis neste evento? Quantos são? Diga. Nesse caso, a gente vai olhar os valores, tipo assim, a probabilidade, cada um, tipo assim, por exemplo, a moeda. Uhum. Aí ele quer saber se é cara. Então vai ser 1 sobre 2. Tá, Aí o do dado, eu acho que vai ser isso. Tô supondo aqui. E vamos. o dado vai ser 1 sobre 6 também, porque a probabilidade de 6, 5. Aí eu vou multiplicar e vou achar a probabilidade. Sim, você vai multiplicar, exatamente, você vai multiplicar, mas eu quero ir um pouco atrás, senhorita Isadora. Você vai multiplicar, você está corretíssima. É isso mesmo. Na verdade, eu quero entender por que a gente vai multiplicar. Essa é a grande parada, né? Por que a gente vai ter que multiplicar esse troço? Tem que multiplicar meio com 1/6? Como assim? Bem, mais uma vez aqui, vamos listar os resultados possíveis, gente. Olha só. Eu vou, de verde aqui, eu vou fazer o seguinte, Você concorda comigo que pode cair cara e o número 1? Cara e o número 2? Cara e 3? Cara e 4? Cara e 5? E cara e 6? Concorda? Tá tudo bem? Tá tudo safo? Beleza. Você concorda comigo que também, para além dessa informação, pode cair coroa com 1, coroa com 2, coroa com 3, coroa com 4, coroa com 5, coroa com 6? Fala para mim, quantos resultados possíveis eu anotei? 12. 12. 12. Então, olha só, gente, olha como é importante. Casos totais são 12. Tá? Agora me diz uma coisa. Quantos casos são favoráveis? O que eu quero, né? O que eu quero? Eu quero que tenha cara e o número 5. Então só tem uma setinha que faz esse caminho, né? Então, casos favoráveis
casos favoráveis são quantos? 1. Então, qual é a probabilidade agora? Vocês me dizem. Vai ser 1/12. 1/12. Exatamente. 1/12. Bem, isso foi um jeito de contar. Foi um jeito de pensar. Casos totais sobre casos favoráveis. Se você não quiser fazer essa conta, tem um jeito mais rápido, tem um jeito mais simples de fazer. Quer dizer, tem um jeito que é mais econômico nesse sentido. Mas repara o método. Eu quero que vocês tenham muita atenção ao método. O método é listar as possibilidades, viajar um pouco no problema para poder se encaixar e poder ter certeza do que está fazendo. Porque a fórmula ela é engessada. Se você não tem certeza, por favor, não use a fórmula, tá? Quando você tem evento independente, normalmente você vai encontrar a ideia do E, do aditivo. Você quer que as coisas aconteçam de forma quase que simultânea. Bem, então, outra sugestão aqui para fazer. Você pode fazer, deixa eu apagar isso aqui, 12. Você pode calcular a probabilidade de cair cara, que é 1/2, e você vai trocar por uma multiplicação e a probabilidade de cair o número 5, que é 1/6, que é igual a 1/12, que é o mesmo resultado que a gente obteve fazendo as contas e contando tudo, tá? Então, quando você tiver evento independente, caiu um raio e lançar uma moeda, lançar um dado e comer a pizza do sabor tal. Bem, é um E, então a gente tem a multiplicação dos dois. Tudo bem? Ficou claro isso que eu disse? Tá de boa? O que vocês estão achando? Já tinham visto isso? Muito doido? Muito complicado? Ou mais ou menos fácil? Esse até que é Não. mais ou menos fácil, né? Show, show. Podemos fazer questão do Enem, então? Fazendo com o senhor tá de boa. O negócio é depois fazer sozinho. Vamos fazer questão do Enem? Vamos. Vamos ver? Vamos ver? Vamos para cima? Vamos para cima agora? Momento guerrilheiro. Momento guerrilha agora. Vamos embora. Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Deixa eu compartilhar a minha maravilhosa tela. Preciso achar essas coisas. Vocês estão vendo aqui? Sim? Sim. Sim. Tá bom. Vocês conseguem ler? Tem alguém vendo no celular que não está conseguindo ler? Eu posso aumentar a letra. Não? Tá todo mundo vendo? Dudinha, Fabinho, Natália, Maria Eduarda, Sim, Maria professor, Tavares, tá Maria ótimo. Moura, Sim, Luiz, tá tranquilo. Antônio, Carol, Karina, Pedro, tá vendo? Giovana, tá vendo, Giovana? Rafaela, tá vendo? Tá legal? Luiz Carlos, tá vendo também? Maravilha. Pamela, tá vendo? Bia, tá vendo? Tá? Gustavo, tá vendo? Jorge, tá vendo, Jorge? Beleza. E Mariana, tá vendo? Iris, Isabela, Paulo, Ingrid. Sim, Vocês estão vendo? E Sim, Gerlene, tá professor. vendo? Maneiro. Tá. Sim, professor, tô vendo, sim. Qual é a resposta? Eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês com calma. Um apostador deve escolher uma entre 5 moedas ao acaso e lançá-la sobre uma mesa, tentando acertar qual resultado, cara ou coroa, sairá na face superior da moeda. Suponha que as 5 moedas que ele pode escolher são diferentes. Que moedas que ele tem disponível para escolher? 2 delas têm cara nas 2 faces, uma delas tem coroa nas 2 faces, 2 delas são, abre aspas, normais, cara em uma face e coroa na outra face. Nesse jogo, qual é a probabilidade do apostador obter uma face cara no lado superior da moeda lançada por ele?
Momento que a gente coça a cabeça, né? Momento que a gente rói todas as unhas possíveis e impossíveis. Enem Digital 2020. Essa é a nossa fonte de alegria aqui, nossa fonte de alimentos, nosso papazinho maneiro. E aí, galera, vocês entenderam o que é esse problema? Ou não? Sim? Não? Talvez? Quem não entendeu o problema, por favor, diga agora. Pessoal, peraí, eu não entendi Diga. muito bem. Tá. Ele vai lançar 5 moedas. Isso. Não, na verdade, Aí vai das... lançar isso. Vai lançar 5 moedas, perfeito. Aí ele quer saber. Eu não entendi. Ele vai lançar 5 moedas. Então são 50, 50, 50, 50. As 5 moedas. Tá, tudo bem. Mas tem um detalhezinho, Duda. Tem um detalhezinho sutil aqui. Não sei se tu reparou, mas as moedas são diferentes. Nem todas as moedas têm cara e coroa nas faces. Você tem moedas que têm 2 caras, você tem moeda que tem 2 coroas, e você tem 2 moedas que são, digamos, abre aspas, tradicionais. Entende? Tá? Diga, Isadora. Professor, no caso, ele vai ter que escolher uma só moeda dessas 3 opções que ele tem. Aí essa uma moeda ele vai lançar e aí vai ter que dar cara. É isso? A gente tem que achar a probabilidade, porque no exercício fala que ele vai escolher, deve escolher entre uma. Isso. Ele deve escolher uma entre 5 e aí lançar sobre a mesa. Então, veja bem, são 2 momentos. Olha que coisa interessante. A pergunta ela é muito crítica. Momento crítico aqui, 9h40 da noite, segunda-feira, probabilidade Enem. Tem 2 movimentos a se pensar. Primeiro, escolher uma moeda, depois que essa moeda, após ser lançada, seja de fato, caia de fato com a face cara para cima. Diga, Carol. Professor, tá me escutando? Sim, câmbio. Eu tentei fazer assim de cabeça e Opa. aí tinha me dado AC. Só que aí depois eu olhei e tinham 2 caras e 2 normais. E aí eu fiquei bugada, professor. Legal, legal. Boa, 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 boa. Diga, senhorita Maria Mas aí faz Barcelos. sentido, mas faz sentido isso que ela falou. Não, Assim, faz de sentido, certa faz forma. sentido, faz sentido. Tranquilo. Não, ela falou que poderia ser a C, que ela falou. Vocês estão me vendo? Foi isso? Me ouvindo? Sim, Algo assim? sim. Acho que eu congelei, não? Congelou, agora voltou. Calma aí. Tinha congelado por um segundo. Ela tinha dado a resposta C, foi isso? Foi isso que ela Sim. falou. Foi isso que ela falou. Ih, mas eu acho que C não pode ser, não. Porque Fala, Maria. desse Fala, Maria 5, Barcelos. Calma, é porque vamos desse polemizar um 5, pouco mais. Vamos polemizar um pouco mais. Calma aí, Fabinho. Diga, Maria. só era boa. Vamos lá. Professor, assim, eu Diga. tive um pensamento aqui, só vamos ver se está certo. Vamos juntos. Vamos lá. Porque ele, tipo, ele jogou 5 moedas, Isso. mas ele quer a probabilidade da obter a face superior. A Perfeito. face superior seria a face da cara, entendeu? Né? Vai ser a face que, assim, nesse caso, sim, a face superior. Então Deixa eu... teria que ser a moeda normal, né? Bem, a tua pergunta é muito boa também, Maria Porque, Barcelos. assim, pelo que eu, na minha cabeça, assim, Claro. seria 4/5, porque ele quer as 2 faces. Mas agora que a Carol e o Fábio falaram, Aham. pode ser a Mas aí, cara de 2 faces e a cara Da a face cara da face normal. normal, Isso. sim, Mas, exatamente. de qualquer forma, daria 4/5, porque 5 é o total e 4 seria a mas probabilidade. aí, vê se eu tô louco, Barcelos. Manda. Eu tenho uma teoria Talvez, também. Vamos das teorias. talvez não pudesse ser 5, porque uma delas já é coroa, então não tem como ele escolher essa. Tem um problema aí, o Fabinho tem um ponto, né? Fica A difícil. gente não tem como a gente contar com essa de que é só É coroa, porque verdade. nunca vai ter cara. Então Aí tem que estar sobre tem um ponto aí, né? Tem um ponto aí. O Fabinho tá indo no caminho da luz. Diga, Professor, Natália. mas aí que tá. Pera aí, já vou falar com a Maria. Calma aí, deixa só a Natália falar. Já volto para você, Maria. Segura a tua questão.
Eu acho que é a C, porque, tipo assim, ó, Hum, duas delas têm cara. sim, Aí, das moedas têm cara. E sim. duas delas são normais. Aí, só que essas normais cabe Uhum. dentro da cara. Então, só ia tirar uma. Que ele já tinha falado lá em cima que tem duas caras. Que é a Entendi, normais. entendi, E aí, entendi. fica 3/5. Aí fica 3/5. Diga, É, porque ele Maria. tem 5 moedas. Tá, entendi. Boa, boa. Tem um ponto também. Diga, Maria Barcelos. Não, é porque agora o Fábio alugou um triplex na minha cabeça. Foi Agora eu tô grande. entre a E e a B, porque pelo que ele falou, Aham, pode ser que caia, pode ser que não caia. Então pode ser 2/5. entendi, É, entendi. Vamos é, começar a botar números, então. Então, a gente já entendeu o problema, discutiu o problema, já que já fez o debate político do problema. Muito bem, vocês estão de parabéns. Perguntas, observações muito pontuais, muito sutis, ou seja, vocês já estão conseguindo ver um pouco além do que está escrito. E isso é fundamental para pensar em matemática, de modo geral, tá? Deixar bem claro isso. Bem, são 5 moedas. Então, veja bem, a probabilidade de você tirar uma moeda que tem duas faces caras são 2/5. A probabilidade de você tirar uma que tem uma coroa, é 1/5. É 1/5. Isso aqui é a probabilidade de você pegar esta moeda. Beleza? Legal. E a probabilidade, obviamente, de você pegar duas normais, a gente vai fazer 2/5. Tá? Bem, seguindo o raciocínio. Você gostaria que caísse cara a partir desse primeiro momento, desse primeiro movimento. Então, o que você vai fazer? A probabilidade de sair cara. O que tem que acontecer para sair cara? Veja bem, existem 3 momentos possíveis. Primeiro momento, professor, diga, desculpa, mas pode ali falar. nessa de duas faces não seria 4/5, porque as duas faces têm cara duas vezes? Então, na verdade, aqui é o seguinte: é sortear a moeda. Tudo bem, Maria Barcelos? É sortear a moeda que tem duas faces normais, digamos, tá? Então, a probabilidade de sortear aquela moeda são duas, num total de 5. Tudo bem? Então, vamos lá. Bem, tem que acontecer, alguma coisa precisa acontecer para a probabilidade ser a que está sendo pedida. Então, é assim. Eu vou escrever uma coisa aqui, ó. Primeira coisa que pode acontecer, repara, primeira coisa que pode acontecer, ou outra coisa pode acontecer, ou outra coisa pode acontecer. Você concorda que podem acontecer 3 eventos? Quais? Quais? Nossa guerreira pode sortear uma moeda que tem a cara nas duas faces. Então, a gente vai ter 2/5. 2/5. Quando ela sorteia essa moeda, quando ela sorteia essa moeda, qual é a probabilidade de cair cara? São 4. A probabilidade de cair cara, você concorda que é 100%? Só pode cair cara? Ah, Tudo bem? Só pode cair cara. Exatamente. Só pode cair cara. Então, 2/5 é tirar a moeda que tem duas caras na face e cair cara. São são 2 em 2. Tudo bem? Ou seja, 100%. Tá. Segunda possibilidade é a camarada, é a senhorita, retirar uma moeda que não tem, só tem coroa nas duas faces, ou seja, 1/5,
E me diz uma coisa, se ela retirar essa moeda que tem um quinto, ou melhor, retirar essa moeda que tem coroa nas duas faces, qual é a probabilidade de sair cara? Zero. Zero. Professor. Exatamente. Coisa linda. Coisa linda. Zero. Qual que é a terceira possibilidade? Qual que é a terceira possibilidade? É o seguinte, você tirar a moeda normal, 2 quintos, vezes qual é a probabilidade de sair coroa, ou melhor, sair cara quando eu tiro uma moeda, digamos, normal? O que vocês acham? E aí? É um de 1/2. Exatamente. 1 de 2. Show de bola. Vamos combinar uma coisa. O que eu falei para vocês que a gente pode substituir o E? Qual a operação? Uma multiplicação. Então faz o seguinte, 2 quintos vezes 1 e o ou. Eu substituo pelo quê? Pela Para soma. somar. Exatamente. Coisa linda. Momento de brilhar. Gente, agora eu vou até chorar. Agora é momento de correr pro abraço e marcar. Quanto dá essa conta? Aí você pode dizer também, olha, não lembro como faz isso, como faz fração, tá? É permitido. Tranquilo, tá? Pode falar. É permitido nesse momento dizer que, não lembro como faz essa fração. Tá tudo bem. Tá? Não lembro. Boa, 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 boa. Lembra o Só seguinte, uma então. Diga, pergunta. diga. Por que que tá 1 perto do Porque, 2 quintos? porque, senhorita Duda, quando eu tiro uma moeda que tem as duas faces cara, a probabilidade de cair cara é 2 em 2. São duas faces e as duas são caras. Tá? Lembra o seguinte. Tá ligada, Duda? Beleza? Repara, Sim. repara o seguinte aqui. Para você multiplicar frações com muita tranquilidade, ó. Vou fazer aqui, ó, 2 quintos vezes 1 meio. Ó, aquela história com tranquilité. Numerador com numerador, multiplica. Denominador com denominador, multiplica. Tudo bem? Tudo bem, Carol? Lembra disso? Anota, faz uma tatu assim, ó. Coisa linda. Bota em cima o numerador, embaixo o denominador. E aí, vamos embora. Isso aí, tá? Mas sempre lembrando esse detalhe. A multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Na adição, tem que fazer o MMC. Tudo bem? Na adição, façamos o MMC. Quanto dá essa conta? Senhores e senhoras do conselho. Professor, eu fiz a minha conta total, assim, deu Ah, 16 sobre 35 avos. 16 que tu achou? 16,35 avos, isso tudo? Vou fazer essa conta aqui. Porque eu fiz o Mas MMC Ó, e vamos lá. depois quanto? sai o MMC. A gente não pega o valor do MMC, divide pelo denominador e soma pelo numerador? Isso, exatamente. Então, eu fiz, Mas eu e tu fiz não essa achou, conta. tu não achou 10, não? No MMC? Boa pergunta. Porque o MMC deve ser de 5, 5 e 2. Repara o seguinte. Agora que eu vi, não, eu errei aqui, professor, sabe por quê? No lugar do 2 eu botei 7. Boa, boa, boa. É isso aí, Fabinho. Fabinho tá ligado. Fabinho tá ligado aqui na história toda. Tá pensando o quê? O bagulho é doido, o bagulho é doido. Seguinte, aqui, vamos brincar aqui com tranquilidade. Fazer o seguinte, quero fazer MMC não. Vou contrariar o Fabinho. Faz o seguinte, ó. Corta esse 2 com esse 2, Fabinho. Para ficar simpático. Aí você bota assim, ó. 2 quintos mais 1 quinto. Isso aqui é 3 quintos. O que leva a letra C de certo passar no Enem. Peraí, eu tava certa, mas eu não entendi a conta. Calma.
Isso. É o seguinte, Sereda Carol. 2/5 Professor, vezes 1 dá 2/5. Tudo bem? 1/5 vezes 0 é 0. 2 foi? Tá Beleza. indo. Fala. Agora o último que eu não entendi. O que que eu fiz? Pego 2, divide por 2. Ou seja, 2 divididos por 2 dá 1. Ou seja, 1 vezes 1, 1. E 5 vezes 1, 5. Por isso que deu 1/5. Tudo bem? Entendi, Jura? obrigada. Tô Devagar, hein? tentando. Vamos junto. Vamos dar as mãos aqui, pelo amor de Deus, hein? Não me abandona, não, hein? Diga, Duda. ô professor, é Diga. que o meu Diga. deu 4/20. Opa, opa, coisa linda, coisa boa, coisa boa. Bem, o 4/20, tu pode, Duda, me dizer como é que você fez. Me ajuda? Eu fiz diferente de todo mundo. Fez Eu, diferentona. eu, Diferente. Pegou outro é, caminho. Pegou outro rumo. eu Perfeito. dividi os de cima, tipo assim, Hum, 2 vezes 1 dá 2, tá. aí fica 2/5. Beleza, tamo junto. Aí, do outro eu coloquei Aham. 0, tipo, 1 vezes 0 Beleza. é 0 Perfeito. sobre 5. É 0. E do outro eu fiz Ah. 2 vezes 1 Aham. que é 1, 5 Peraí, vezes peraí. 2 2 vezes que 1 que é é 2. 10. 2 vezes 1 que é 2. É Beleza. 2 que fica, e 5 vezes 2 é 0. Opa, 0 10, né? não, é 10. 10. Aí Perfeito, eu fui perfeito. somei tudo. Eu somei 2 mais 0 mais 2, 4. 5 mais 5 mais 10, 20. É isso, Dudinha. Exatamente isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Isso aqui é um detalhe fundamental para gente. Eu vou repetir um detalhe aqui importante que eu acho fundamental aproveitar, a Duda comentou. Quando você soma frações, Duda, a gente tem que tomar um cuidado aqui que é, às vezes, a emoção impede a gente de acertar essa questãozinha. Tá vendo que eu somei aqui? Repara, não é para fazer 2 mais 1 e 5 mais 2. Não é isso. Esquece isso da tua vida, tira isso do coração, desapega, muda de religião, mas não faz isso. Tudo bem? Então você vai fazer o seguinte: você vai calcular o MMC entre 5 e 10, o 5 e 2, que nesse caso aqui dá 10. Vai pegar o 10 e vai dividir por 5, que vai dar 2. Vai dividir por 2, que vai dar 5. Tudo bem? Isso aqui eu estou somando, né? Repara que, nesse caso, eu estou fazendo 5 e 2. Beleza? Não é o que está na questão. Porque na questão está com o mesmo denominador. Beleza? Então, o que está acontecendo? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. Isso aqui daria 9 décimos. Isso aqui é uma outra conta que eu estou fazendo. Eu estou te mostrando como somar frações, tá bom? A questão em si, ela já está com o denominador igual. Não tem que fazer mais nada. É 2/5 mais 1/5 e está tudo bem. Aqui eu estou pegando 2/5 mais 1/2, tá? Então, cuidado com essa particularidade, tá bom? Quando eu tenho denominadores diferentes, eu faço o MMC e depois eu continuo a vida. Ok? De boa? Show. Beleza. Legal. Essa aqui, para terminar. Vou ler para vocês, com calma. Em uma campanha promocional de uma loja, um cliente gira uma roleta, conforme apresentado no esquema, almejando obter um desconto sobre o valor total da sua compra. Beleza. É tipo Baú da Felicidade, vocês estão ligados? Daquele programa do Silvio Santos? Que é aquele programa onde ele dá uma de burguês, que ele distribui dinheiro para todo mundo. É isso. O resultado é o que está marcado na região apontada pela seta, sendo que todas as regiões são congruentes. Além disso, existe um dispositivo que impede que a seta venha
a apontar exatamente para a linha de fronteira entre as duas regiões adjacentes. Um cliente realiza uma compra e gira a roleta, torcendo para obter o desconto máximo. Claro, claro. E aqui, ó, coisa linda. O desconto tem que ser máximo, claro. Qual é a probabilidade em porcentagem desse cliente ganhar o desconto máximo com um único giro da roleta? E aí? O que vocês acham? Para terminar com chave de ouro. 1 minuto para terminar. Joguei a pressão? Joguei a pressão? Ou não? Vou fazer uma pergunta para vocês. Definição de probabilidade. Sempre assim, gente. Método. Método é esse. Casos favoráveis, casos totais. O que eu coloco embaixo? Qual o número que eu coloco embaixo, gente? Eu tenho que girar uma roleta. Eu tenho quantas regiões possíveis? Quantas são os 12. resultados? 11, eu acho. 11? Eu contei 12. Contou Posso 12? Vamos errar? contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? 12. Maneiro. E agora? O que eu coloco em cima? Quantos resultados possíveis eu tenho? Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Professor, mas aí eu não. Mas aí ele quer um conta possível em uma volta só. Sim, sim, eu vou girar e aí vai girando, vai rodando, né? Vai parar a velocidade, vai ficar cada vez mais lento e vai cair em algum lugar. Isso eu quero saber. Tudo bem? Professor, só tem uma chance. Exatamente. Eu só consigo. Ah, tá. Coisa Girou, linda. conseguiu bom. Não... Porque ele tem que conseguir 10%, né? Porque o 10% é o maior. Concorda? Transforma isso para porcentagem agora e boa noite para todo mundo. 8,3. Quanto? É a letra A, né, professor? Sim, 8,3%. Tudo bem? Todo mundo feliz? Tranquilo? Saímos felizes da aula de probabilidade. Fizemos bem? Jura? Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu sair daqui. Vocês... Tá todo mundo bem com essa probabilidade? Tranquilo? 12. Sim. Só dividir 1 por 12, tá? Divide 1 por 12, aí você vai encontrar isso na forma decimal e passa a porcentagem. Tá bom? Muito bem. Vou sair daqui. Voltei para cá. Gente, cadê aquele A que terminamos? Ah, eu ouvi um A? Não, não ouvi não. É isso, tá vendo? É isso, é isso, é isso. Ó, o silêncio sepulcral. Muito bem. Ah, poxa, Aê, olha isso. Gente, a acabou. gente fica a semana inteira sem se ver, entendeu? A gente só Tristeza. vai se ver no evento final do Baobá, entendeu? Essa aqui é a questão. Tô com saudade de vocês, pô. Esse que é o problema. Sou carente. Sou desses, entendeu? Gente, ó, momento chamadinha agora. Vou olhar para vocês aqui, vou nomear vocês. Maria Eduarda, Dudinha, Maria Eduarda Moura, Luiz Antônio, Caroline, Karina, Pedro, Giovana, Fabinho, Pamela, Natália, Jorge, Maria Barcelos, Rafaela Oliveira, Iris, Luiz Carlos, Beatriz, Isadora, Eloá, Isabela, Gustavo, Mariana, Ingrid. Tem alguém que eu não chamei? Tá todo mundo aí, tranquilo. Alguém entrou e saiu, que eu não saiba. Professor, o Diga. Paulo, ele caiu. Quem? O Paulo, a Tá bom. internet dele caiu. Perfeito, vou colocar ele aqui na chamada também, tranquilo. Alguém mais caiu? Acho que alguém não, né? Acho que não. Acho que não. Gente, olha só. Boa semana.
Boa semana a todo mundo, tá? Foco, mais uma listinha entrará no nosso portfólio. Façam a lista, tentem fazer, tá bom? E cada vez mais uma semana vai passar, a outra vai passar e a outra vai passar. Nossa prova está chegando. Então, assim, muita calma, muita serenidade, bons estudos para vocês, tá? E um grande abraço, um grande beijo e fiquem todos bem. Um grande abraço, boa semana e até. Valeu, Valeu. professor. Tchau, Boa noite. professor. Beijo, Um menina. abraço. Professor, boa noite. Buenas. Professor, boa noite. Valeu. Professor, tudo de bom. Ótima Tchau, querido. Um semana. abraço.